muito curioso em querer entender Deus, em querer estudar Deus, mas Deus nunca permitiu isso. Mas a Marilza, ela teve uma experiência muito importante com esse versículo. Eu gostaria que ela mesma botasse com suas palavras, porque eu achei assim impactante, né? Um momento assim de envolvimento com as colegas e cada uma falava o que achava de Deus, né? E aí a irmã Marilza entrou, usada por Deus, e encerrou o debate. Irmã Marilza. Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém. A vida da gente é tão partidinha, né? Partidinha no sentido de muitas experiências, né? E tem momentos que a gente vai lembrando, né? E a gente lembra de cada coisa que a gente nem está no esquecimento, mas tem hora que vem à nossa mente. Mas essa questão o pastor Ron me fez lembrar, né? E eu estava num momento assim, a gente tem momentos altos e momentos baixos na vida da gente. E graças a Deus, naquele dia eu estava num momento alto na minha vida espiritual. E aquela discussão na minha sala sobre Deus, que Deus é isso, Deus é uma força, Deus é a natureza, cada um descrevendo Deus à sua forma. E eu estava ali ouvindo, e aquela é uma conversa sem fim. Eu geralmente, agora eu sei que eu tenho uma característica forte. Eu não sabia, mas hoje eu sei que eu gosto de ter uma palavra para encerrar a discussão. Eu acho isso divino. Eu não sabia, mas hoje eu sei disso, que é uma característica da minha personalidade. E naquele dia as pessoas já falando uma coisa ou outra, eu falei assim, Deus, eu falei assim, não gente, Deus não é isso. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não foi isso, pastor? Então, mas só que eu falando assim é natural, mas naquele momento ali, de cada um descrevendo Deus e falando de Deus, essa palavra ela foi ser muito forte e ela encerrou uma discussão. E eu lembrando, né? E até hoje, né? Eu percebo isso na minha personalidade. É uma forma de fazer colocações em que se encerra assim, uma discussão. E eu acho isso muito bonito na vida do crente, né? Ele tem uma palavra firme. Se ele não tem nada, não fala nada. É melhor do que estar jogando conversa fora. Mas se ele pode falar algo que serve uma discussão a respeito de Deus, da divindade de Deus, é bom a gente falar. E naquele dia aquela discussão foi colocada por terra, né? E eu estava aqui, né, no culto, achei o culto muito oportuno. Gostei quando a Ana quis abrir as portas do seu lar para oferecer um culto ao Senhor, porque enquanto há vida, há esperança, enquanto há fôlego, a gente tem que falar e glorificar o nome do Senhor. Então, lembrando que a nossa vida ela é cheia de percalço, né? Momentos bons e momentos difíceis. Mas só que nós estamos vivendo numa obra em que alguns já não sentem mais a santidade da obra. Já vivem numa obra como se fosse uma igreja qualquer na terra. A igreja do Senhor são várias portas abertas por aí. Mas a obra de Deus, a obra da restauração, é um feito de Deus na terra. É um movimento espiritual, um movimento de restauração de vida, um movimento assim, de processo, de preparo para a vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos assim, um privilégio dessa obra de sermos os precursores da vinda do Senhor Jesus. No
num dado momento, o Senhor arrebanhará todos os fiéis para a sua igreja. Quem subirá é a igreja do Senhor. Então, só que nós já estamos no processo de restauração. Quando o Senhor arrebanhar todos, nós temos o galardão de estar vivendo este momento no século 21. Essas coisas me chamam muita atenção. É um momento diferente. Isso não é uma igreja qualquer. Então eu estava pensando, né, em que nós numa obra dessa, passando por muitas tribulações, mas enquanto nós não vivermos a dor do outro como se fosse a nossa dor, não tem como Deus operar no nosso meio. Enquanto eu estiver deitado em berço esplêndido no meu lar, com medo da chuva, preocupada com isso ou com aquilo, e que eu tenho que lavar, que eu tenho que passar, e o outro sofrendo dor, angústia, a gente não consegue atingir a plenitude dessa obra que é o amor. E por causa disso, eu pensando muito sobre isso, chovendo, ontem também, ontem não estava chovendo tanto, mas estava um dia assim nublado, aquele temporal, com vendaval. Aí eu falei assim, não, meu Deus, hoje eu consigo caminhar, estou numa obra santa, e eu tenho que sentir a dor do outro na minha pele. E eu meti o pé debaixo de chuva, cheguei encharcada num lugar que eu não sei ir, basicamente sozinha, mas fui lá visitar a Roberta, com a ajuda das pessoas da rua. Mas eu senti assim no meu coração a compaixão. E quando a gente conseguir atingir essa compaixão pelo outro e sentir a dor do outro como a nossa, gente, essa obra ela vai avançar. Quando eu não me preocupar, eu comer bem, eu morar bem, e o outro não está bem, a gente demora a operação de Deus no nosso meio. Mas vamos lembrar que esse culto sirva assim, de uma reflexão na nossa vida, para a gente sentir a dor do outro como se fosse a nossa dor. Aí sim, o Senhor tem condição de fazer o que Ele fez aqui na terra. Porque todas as vezes que o Senhor operou milagre, na palavra está escrito que o Senhor Jesus foi movido de íntima compaixão. E é essa compaixão, é esse amor que a gente tem que ter um pelos outros, independente de qualquer coisa. Eu chamo assim, convido a igreja e Cidade de Deus para essa compaixão, para esse amor, por todos que estão sofrendo, porque estão passando prova, dificuldade, e não achar que é na casa do vizinho, porque a dor dá no vizinho e dá na nossa casa também. Hoje eu vivo em bonança, mas amanhã eu posso estar pedindo pão. Essa é a realidade da nossa vida. Digo isso, posso falar, porque vivi muitas vezes de favor, e hoje o Senhor me concede de ter uma casa. Então o que eu sou hoje não quer dizer que eu serei amanhã. Deus está no comando da nossa vida. Ele sabe de todas as coisas. O que a gente precisa hoje ter é compaixão, é sentir na nossa pele a dor do outro. Aí sim o Senhor tem como operar. Amém? Amém. Amém.